a importância das nossas palavras. Gente, a maneira de falar, o que falar é importante, a maneira de falar é importante, a hora certa de falar é importante, a arte da comunicação. A Bíblia tem muitos versículos para nos ensinar sobre isso. A palavra de Deus é rica em nos dar instruções sobre essa arte, a arte de se comunicar bem com outra pessoa. Seja à distância, seja a pessoa que está do seu lado, seja como for, por carta, uma palavra escrita, uma palavra falada, toda ela tem que ser, a gente tem que ter um cuidado tremendo com as palavras, porque as palavras elas podem e ter um poder tremendo para abençoar alguém, para alegrar o coração de alguém, e a mesma palavra pode ser como uma faca, um punhal para matar o coração da pessoa. Às vezes, a nossa língua, a carta de Tiago, um dos discípulos de Jesus, está no Novo Testamento, Tiago, eu recomendo você de ler a carta de Tiago. Ele fala a respeito da língua. Ele fala do veneno mortal que tem na nossa língua. Ele fala que o homem que consegue dominar a sua língua consegue tudo. E hoje em dia a gente teria que falar que o homem que consegue dominar os seus dedinhos nos teclados do telefone e da internet, do computador, porque hoje não é só a língua que fala, os dedinhos, escreve um monte de coisa que depois que já escreveu, que já jogou, não tem mais jeito de pegar, de catar de volta. O que saiu da boca, pronto, já saiu. Não tem mais jeito de pegar de volta, de esconder, né? Nos grupos de WhatsApp por aí, a gente sabe, todo mundo tem história para contar. E, às vezes, até a pessoa põe um negócio, arrepende e tira na hora, mas alguém viu antes da pessoa tirar, e aí vira uma confusão. Gente, o negócio é perigoso. A nossa língua pode destruir relacionamentos, né? A língua tem o poder de entristecer tanto o coração das pessoas. A língua, ela é uma bênção, poder falar, poder se comunicar. Mas a palavra de Deus nos orienta. Vamos ler alguns versículos na Bíblia sobre as nossas palavras. O primeiro deles está aqui em Provérbios 15, 23, que está bem no texto principal aqui, que diz: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Eu aconselho muito casamentos, relacionamentos conjugais, casais que às vezes vêm pedindo ajuda porque o negócio, o bicho está pegando. Eles não estão conseguindo mais nem conversar, é só patada um no outro, né? É só pontada, a língua ferina, um fala uma coisa, o outro fala três, o outro fala 20, só ofendendo, magoando. E usando a língua das maneiras mais perigosas e difíceis, faltando com respeito com o outro, faltando com carinho, com consideração, não é? E a palavra de Deus fala sobre a palavra certa, na hora certa. Às vezes, como marido e mulher, eu aconselho sempre que às vezes você está com a razão, você está certo. O que você vai falar é certo e você tem a razão. Mas você escolheu a hora errada de falar aquilo que você quer, que você está certo de falar, e escolheu o jeito errado de falar. Aí, porque você falou a coisa certa, mas na hora errada, do jeito errado, você perde toda a razão, por causa do jeito que você expôs a sua razão. Então, aí que está, às vezes, o problema. Não é o que você vai falar, mas como, que horas. A hora que a pessoa está nervosa, a cabeça está quente, o troço está pegando, o fogo está fermentando, você não precisa falar nada que aquela pessoa não vai te ouvir. Ela não está, a pessoa nervosa, agitada, brava, perdeu o controle, ela não está pronta para escutar nada. Tudo que você falar não vai entrar.
Se entrar, vai entrar do jeito deturpado, distorcido. Ela vai interpretar de um jeito que não é o jeito que você está querendo, não é o que você está querendo falar. Então, eu aprendi uma coisa. Quando o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa está nervoso, e eu falo isso no seu trabalho, seu colega de trabalho, na sua família, um genro, uma nora, uma sogra, um sogro, um irmão, um cunhado, a concunhada, todos os relacionamentos da nossa vida, né? Quando um está nervoso, chateado, aborrecido, fica calado. Cala. Ah, mas eu sei que a vontade é falar. Eu sei que a vontade é gritar. Eu sei que a vontade é dar o troco. Mas dar o troco não vai resolver o problema. E não vai deixar a pessoa entender a sua razão por trás do que você fez às vezes. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a calar. Calar e esperar a hora certa para falar a mesma coisa, mas na hora certa de falar. Você vai falar a mesma coisa, mas vai ter o jeito e a hora. E aí, quando você fala, eu, meu esposo, eu sou mais fleumática, tranquila, mais paciente, aquele temperamento mais fácil, mas não quer dizer que eu sou mansa. Mas ele é mais agitado, sanguíneo, né? Estupim curto, estoura, mais fácil. Então, eu aprendi, quando ele está nervoso, ele fala para os cotovelos, eu fico calada e deixo ele falar tudo que ele quer. E eu, ó, calada estou, calada eu fico. Ele já me conhece, 34 anos junto, ele já sabe que na hora certa eu vou chegar para ele e vou falar tudo que eu quero. Mas é do jeito certo, na hora certa, na hora que eu sei que ele está tranquilo, que a raiva já passou, que o sangue já esfriou. Aí a gente senta junto. Pois é, aquilo que você falou, pensando bem, foi por isso, aquilo, aquilo. Aí eu vou, tá. Você está certa, me perdoa. Realmente eu não vi desse jeito. Realmente a gente precisava conversar. Tudo se resolve, gente. Mas se eu tentasse falar a mesma coisa na hora que está nervoso, não vai ouvir. Não vai dar o braço a torcer que está errado. Não vai aceitar que está errado. Isso é qualquer pessoa. Todos nós somos assim. Então, por isso a palavra de Deus nos recomenda. Como é boa a palavra certa na hora certa. Como é boa a palavra certa na hora certa. Vamos aprender a orar. Quando o outro, o que eu faço quando o outro está nervoso, falando, acontecendo, eu fico calada aqui, ó. A minha boca está calada. Mas dentro de mim eu não estou calada, né? Porque a cabeça da gente não para de pensar. O que você quer falar, a resposta que você quer dar, o troco que você quer dar. Aí eu aprendi a pegar tudo isso que está rodando na minha cabeça. E eu começo a conversar com Deus. Eu estou olhando para a pessoa, prestando atenção no que a pessoa está falando, mas eu estou falando com Jesus. O senhor está vendo, Jesus, o que ele está pensando? O senhor está vendo o que ele está falando? Jesus, o senhor vai me dar sabedoria, como é que eu vou lidar com esse negócio? O senhor vai me ensinar o que eu tenho que falar na hora que eu tenho que falar. O senhor vai me dar uma oportunidade, a hora certa, para eu estar sozinha e poder conversar, porque também em público, na frente dos outros, não é hora de jogar farinha no ventilador, né, gente? Tem gente que escolhe a hora errada, expõe a pessoa, humilha a pessoa na frente dos outros. Tem tanta coisa em comunicação que é problema sério. A gente precisa aprender com a palavra de Deus. Nossos relacionamentos, nossa vida seria muito mais fácil se a gente respirar fundo, engolir seco. Sim, engole seco agora, para poder falar certo na hora certa. Aí você vai ter resultado. Porque falar agora que você está afim de falar é agora, que eu não está aguentando, você não vai ter resultado. Pelo contrário, você vai botar mais lenha na fogueira. A Bíblia diz em Provérbios que você põe lenha na fogueira, você aumenta o fogo. E a gente não está querendo alimentar raiva, discórdia, confusão. Pelo contrário, o povo de Deus, nós somos pacificadores. Nós levamos a paz, nós levamos a calma. Nós temos que nos acalmar e aguardar o momento certo para, com calma e paz, conversar.
Não quer dizer que eu vou me omitir e não vou falar um problema. Até que num casamento, num relacionamento, a gente precisa conversar e precisa resolver os problemas que existem. Mas tem que ser feito da hora certa, do jeito certo, senão não dá fruto, não dá resultado, está entendendo? E o que nós queremos? Nós queremos ver mudança, nós queremos ver bênção, nós queremos ver atitudes, reconhecendo o erro e mudando de atitude. Para isso acontecer, é só se a gente ouvir os conselhos de Deus de palavra certa na hora certa. A palavra certa na hora certa, que coisa boa. Provérbios 21, 23, que é o texto de hoje, vou ler para vocês. Depois eu vou ler outros versículos que eu separei sobre a língua e sobre as palavras nossas, que estão na palavra de Deus, alguns pelo menos. Capítulo 21, verso 23 fala assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma contra a infidelidade. O que guarda a sua boca e a sua língua. Então, queridos, a gente guarda. A boca significa fecha a boca, para não falar coisa errada na hora errada. Ou, às vezes, a coisa certa, mas na hora errada, do jeito errado. Porque na hora que você está nervoso, você acha que está com a razão, e às vezes você está com a razão. Mas o jeito de expor sua razão pode fazer você perder sua razão. Né? Então, a gente precisa entender que há um jeito certo e a hora certa de falar, que a gente precisa buscar a sabedoria que vem de Deus. Ele diz a palavra: quem tem falta de sabedoria, peça para Deus que ele lhe dá abundantemente, liberalmente. Eu peço todo dia, Senhor, me dá sabedoria para falar, sabedoria para abrir minha boca, sabedoria, porque falar, eu quero ver resultados, eu quero ver mudança, e para isso eu tenho que falar de um jeito que vai trazer, que vai produzir frutos bons, que eu vou abençoar as pessoas. Que a Bíblia diz que a gente pode corrigir outra pessoa, mas a Bíblia fala para a gente exortar uns aos outros, exortar e corrigir, falar: olha, você fez isso, eu não gostei, olha, você está fazendo isso, não acho que está certo. Mas a Bíblia manda a gente fazer isso em amor. Quando você faz em amor, a pessoa sabe que você está fazendo porque você ama, porque você quer o melhor para ela. Quando a gente corrige por amor, falando do jeito certo, na hora certa, no tom de voz certo, com respeito, com consideração, a gente vai ser usado por Deus na nossa boca para abençoar a vida da pessoa, para ela encontrar um caminho, um rumo, uma direção. E é isso que Deus quer, que nós sejamos instrumentos nas mãos dele. Que a nossa língua seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas com as nossas palavras. A carta também de Paulo diz que não, de Tiago diz que não pode da mesma fonte, que é da mesma boca, sair água doce e água amarga. Como é que a gente diz que é de Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, que fala de Jesus, que canta, que louva, que adora, que quer Deus, mas na hora que abre a boca, fala palavrão, fala imoralidade, piadas indecentes, fica falando mal das pessoas, fazendo fofoca. Não pode. Quem é de Deus não anda por esse rumo, né? Essa linha aí não é de quem é de Deus. Um dia para trás, meu filho falou uma palavra aqui, um palavrão. Já tem bastante tempo isso. Eu olhei para ele na hora, chamei ele e falei assim: absolutamente não aceito essa palavra na sua boca. Aí ele falou: mamãe, mas todo mundo fala. Eu falei: todo mundo, menos você. Você não é todo mundo. Você nunca viu sua mãe e seu pai falar essa palavra. Nunca viu isso na nossa boca. Porque nós somos de Deus. Nós temos uma linguagem diferente. Você não é todo mundo. Você é meu filho. E você é filho de Deus. Então, nós somos especiais. Nós vivemos de acordo com Jesus. Nós brilhamos ele até nas nossas palavras. Como é que na sua boca você vai para a igreja cantar, louvar Jesus e depois vai falar palavrão? Não combina. Não dá certo.
A gente tem que mudar os hábitos, repensar, mudar a nossa maneira, os nossos velhos hábitos, para adaptar a nossa vida àquilo que é de Deus, que é bom. Então, isso é uma prática, é todo dia. Não estou dizendo para você que é fácil, mas é possível. Tem um pastor que é muito engraçado, ele dá palestra para os casais, e um dia ele falou para as mulheres, uma reunião só de mulheres, ele falou assim: eu vou dar um segredo para as mulheres. Vou te dar uma água benta, uma água santa. Quando você usar essa água, não tem mais briga na sua casa. Você vai pegar um copo d'água, tá na hora do marido chegar do serviço, você vai pegar um copo d'água, encher e ficar com ele pronto. Na hora que você ouvir o barulho do carro, o barulho da porta, você bota a água na boca, mas não engole, não, fica com ela na boca, não engole. Seu marido vai chegar, você só faz uma carinha de sorriso, fala nada, você está com água na boca, você tem que ficar com a água na boca. A água é abençoada, mas só funciona se ficar na boca. E você vai deixar seu marido entrar, trocar de roupa, tomar banho, comer. Você com a água na boca. Não tira ela da boca, não. Você vai ver como é que dá resultado. Não é a água que ia ter poder, né, gente? Era o fato da mulher aprender a ficar calada. Com a água na boca, você não fala. Então, o maior problema, muitas vezes no casamento, o marido mal entrou dentro de casa, a mulher já vai. Por quê? O cara nem chegou a ter tempo de tirar a roupa e tomar um banho, está cansado com os problemas de serviço ainda, e chega em casa, mal abre a porta, já vem uma cachoeira de reclamação e de trem na cabeça dele, não tem jeito do sujeito nem respirar. Então, a gente precisa aprender que tem hora de falar, tem hora de ficar calado, tem hora da gente aprender a ouvir. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus? Tem vários aqui que eu queria falar muita coisa, muitos textos bonitos da Palavra de Deus, mas vou mostrar para vocês alguns deles. Olha aqui. Provérbios capítulo 25, versículo 11 e 12, fala que como maçãs de ouro em bandeja de prata. Pensa num trem bonito, maçã de ouro numa bandeja de prata. Assim é a palavra dita no seu tempo, na hora certa. Como maçãs de ouro em bandeja de prata. É uma palavra dita na hora certa. Sabe o que acontece? Quando você vem trazendo uma bandeja, você está servindo alguém. Uma bandeja bonita, com uma maçã de ouro, a pessoa não rejeita. A palavra dita na hora certa, ela é aceita. A pessoa que está ouvindo abre o coração para aceitar aquela palavra, para pensar, pelo menos vai pensar e refletir no que você falou, porque foi apresentada de um jeito tão bonito que a pessoa não tem jeito de negar ou de rejeitar aquela palavra. Uma palavra dita na hora certa, com sabedoria de Deus, a pessoa pelo menos vai pensar sobre aquilo. Não vai debater, não vai rebater, não vai logo de cara rejeitar aquilo que você está falando. Vai haver aceitação. Outro texto da palavra de Deus maravilhoso sobre as palavras. Livro de Tiago, no capítulo 1, verso 19. Sabei isso, meus irmãos. Sejam prontos, tenha isso na sua mente. Você precisa saber disso e ter isso na mente, não esquecer. Sejam prontos para ouvir e tardios, demorados para falar, e tardios para se irar. Olha que coisa linda. Alguém já disse que Deus deu 2 ouvidos para nós e uma boca só, que é para a gente ouvir 2 vezes mais do que o que a gente fala. A gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. E o problema é que quando a gente acha que está com a razão, a gente quer falar e não quer ouvir a opinião do outro, não quer ouvir o que o outro tem para dizer. A gente não quer ouvir, mas ouvir não é só escutar, não. Ouvir, pensar, refletir. Será que o que ele está dizendo, o ponto de vista da pessoa, quem sabe ele tem razão nesse ponto de vista, quem sabe ela está com a razão, eu preciso dar atenção e considerar o ponto de vista do outro. Dar ouvidos é não apenas escutar o som da voz, mas refletir sobre o que aquela pessoa está falando.
Nós precisamos isso. Tiago está dizendo, todo homem tem isso na sua cabeça. Você precisa ter... vamos ler, repetir de novo? Tem que ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Escuta. Fica caladinho, só escuta. E demora para falar. Tardio para falar. E muito tardio para se irar, para ficar com raiva. Pronto para escutar. Demorado para abrir a boca para falar quando falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. E demorar para se irar, para ficar irritado, ficar bravo. Olha, a palavra de Deus é linda, não é? É maravilhosa a palavra de Deus, os conselhos de Deus para nós é maravilhoso. Se a gente parar para estudar a Bíblia, gente, seguir o que a Bíblia diz, nossa vida vai ser um luxo. Tantos problemas que a gente vai evitar. Tantos problemas de família, brigas, gente que não fala com o outro há anos. Gente que não conversa, que não tem relacionamento mais. Quantas famílias que poderiam estar unidas estão destruídas porque faltou ouvir o outro, faltou falar a coisa certa na hora certa, do jeito certo. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ler na palavra de Deus e dar atenção a esses conselhos divinos para nós. Que Deus lindo que nós temos, que preocupou de escrever, deixar escrito, registrado, até conselho para a nossa comunicação, para a gente aprender a falar uns com os outros, a receber as mensagens que a gente está ouvindo. E a gente hoje, nesse mundo da internet, no mundo que a comunicação é zup, 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 e vai que dá daqui para lá, você escreve aí, eu recebo aqui na mesma hora, você fala aí, eu estou ouvindo aqui. Gente, com essa facilidade das nossas palavras voarem de um lado para o outro, a gente tem que ter ainda mais cuidado do que está saindo da minha boca ou dos meus dedinhos, né, no teclado do telefone, do computador. Cuidado com as nossas palavras ditas e escritas. Outro texto bíblico interessante, quero ler mais, tem mais, a Bíblia está cheia de versículos sobre a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui um outro que eu queria ler. Tiago, capítulo 3. Eu falei que Tiago, o livro todo, fala da língua. É importante. Faça dever de casa para você ler o livro de Tiago. É uma carta pequena no Novo Testamento. Tiago 3, verso 6, fala assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua é como um mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina o corpo todo, inflama o curso da natureza, sendo, por sua vez, inflamada pelo inferno. Está dizendo que a língua, a nossa língua, pode mudar o curso de uma família, pode mudar o rumo, o curso de uma história, pode mudar o rumo de um projeto, de um trabalho, por causa de uma palavra, de um jeito, de alguma coisa que foi dita, que pode mudar tudo. A gente pode trazer dor para um coração. Quantas pessoas, né? Às vezes a gente fala coisa brincando, pai e mãe, cuidado com o que você fala com seus filhos e como você brinca com eles. Às vezes a gente fala, seu bobinho, seu capetinha, seu tentado. A gente está xingando e amaldiçoando, a gente está usando palavras com a nossa língua, com a nossa boca. Em vez de abençoar o nosso filho, seu abençoado, seu lindo, seu querido, menino de Deus, vem cá, príncipe de Jesus, vem cá. Em vez de a gente falar coisa boa, a gente fala trem só mandando trem ruim para cima deles. Depois a gente quer que os meninos fiquem bons. Né? Assim que a gente vai. A gente, às vezes, fala coisas que a gente não sabe o efeito daquelas palavras no coração da criança. Eu cresci achando que era filha adotiva, porque família grande, minha mãe temos filhos tudo na roça, dentro de casa. Eu fui a primeira que nasci no hospital. Ela foi visitar uma tia na cidade, lá em Ubá, e eu decidi ser da capital. Falei, eu sou da cidade, não sou da roça, não, eu vou nascer aqui.
E eu decidi nascer e nasci no hospital. Foi a primeira filha, nasci no hospital. E eu fui muito diferente de todas as minhas irmãs. O cabelo meu é liso, todo mundo tem cabelo anelado, eu sou mais branquela, todo mundo é mais moreno. Muita coisa diferente de mim. Eu só era mais quietinha, mais tímida. E, enfim, toda vez que eu chegava lá em casa uma visita, alguém que apresenta um, outro e outro, sempre as visitas olhavam para aquela criatura diferente e falavam: essa aqui também é sua? E a minha mãe brincava, brincando, ela falava assim: não, essa aí nasceu no hospital, não tinha experiências, trocaram no hospital, deve ser de outro, trocaram. Eu peguei o menino errado, porque não tem nada parecido com os meus. Mas eu cresci ouvindo minha mãe brincar com isso, mas no meu coração, eu cresci achando que eu não era filha. Eu cresci achando que eu fui trocada. Eu cresci pensando, preocupada de achar minha verdadeira família um dia. Olha que confusão. Depois que eu aceitei Jesus, graças a Deus que Jesus me salvou cedo, e Jesus, eu comecei a falar com Deus em oração sobre esses sentimentos que eu tinha. Eu nunca falei com ninguém, ninguém na minha casa sabia disso, só eu. Só eu que cresci com isso na cabeça. E quando eu comecei a orar e falar com Deus, Deus começou a me mostrar o quanto que eu era a única da família parecida com meu pai. Todo mundo parecia com minha mãe, eu era a única que era a cara dele, que tinha o cabelo dele. Até o dente que ele tinha vazado no meio, o mesmo dente dele é o mesmo dente meu que eu tinha arrebentado. Os dentistas querem corrigir, mas não toca nesse dente aí não, que isso aqui é a minha identidade. Não mexe não, deixa ele aí com esse buraco, que isso aí tem herança. Então, queridos, às vezes uma palavra que a gente dá, que às vezes é brincadeira, sem malícia, mas você não sabe o efeito dela no coração dos outros. E a gente precisa ter cuidado com as nossas palavras. A palavra de Deus diz que a nossa língua, eu quero que você lê o livro de Tiago. Tiago 3, verso 8, fala que a língua, mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal, que a nossa língua é difícil de domar. Tiago diz que quem consegue dominar a língua consegue dominar o corpo todo. Olha que coisa, não é? Que poder que tem a nossa língua. Provérbios 17, 27 fala assim: refreia as tuas palavras. Aquele que possui o conhecimento, o homem de entendimento, é de um espírito sereno. Freia a sua língua, freia as suas palavras. Um homem de entendimento, de conhecimento, ele freia a sua língua. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. E por aí vai. São muitos outros versículos da palavra de Deus para nos ensinar a ter cuidado com as nossas palavras. Nós estamos vivendo no mundo hoje que está difícil, as pessoas põem coisas para ofender as outras na mídia, no Facebook, na internet, WhatsApp, Instagram, seja o que for. Eu já não tenho mais Facebook, já não tenho, nem sei o que é Instagram, não quero saber, não faz diferença para a minha vida, não quero nada dessas coisas. Eu só quero ter o Zoom para nós orar junto todo dia. Do Zoom e do WhatsApp eu não abro mão para poder comunicar e falar de Jesus. Mas, queridos, tanta gente, tanta briga, tanto problema sério que chega para a gente resolver por causa de alguém que falou algo. A intenção, às vezes, era a melhor, mas falou a coisa certa, mas na hora errada, do jeito errado de falar, que magoou, que ofendeu, que feriu o coração do outro. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para falar. Precisamos pedir a Deus que nos dê prudência no abrir da nossa boca. Precisamos pedir a Deus que a nossa língua seja uma fonte de palavras que abençoadoras, que abençoe a vida das pessoas, não é? Que falem coisas boas, em vez de reclamar, de murmurar, de achar ruim de tudo, que a sua língua seja uma língua para expor gratidão a Deus, adoração a Deus, louvor a Deus, um bom dia cheio de sorriso, cheio de esperança. Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. Você vê alguém chateado, aborrecido, nervoso com uma situação? Espera a hora certa, fica orando, fala com Deus sobre o problema primeiro. Conversa bastante com Deus em oração sobre o problema. E pede a Deus que te dê o momento certo, uma oportunidade para falar a coisa certa do jeito certo.
e poder ajudar essas pessoas a rever uma situação que tem solução, mas na hora que está nervoso parece que não tem solução. Que Deus nos faça sábios, que Deus nos faça pessoas cheias da graça dele, que Deus nos ajude a refletir, a vigiar a nossa língua. O salmista Davi, no Salmo, ele tem um salmo que eu acho lindo, um versículo que ele fala assim: Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Pensou que oração? Ele pediu a Deus para botar um anjo, um guarda, para vigiar a boca dele e controlar para ele não falar o que não devia. A gente pode orar: Senhor, põe um guarda na minha boca, me ajuda a controlar a minha língua, me ajuda a abrir a boca só para abençoar, para ser bênção, para saber falar, me ajuda. E é claro que a gente não vai aprender no primeiro dia, a gente vai errar, mas é importante, quando a gente errar, reconhecer o erro, pedir perdão. Me perdoa, eu queria te falar, mas eu falei de um jeito que não devia, eu te magoei, o tom da minha voz não foi legal, me perdoa do jeito que eu te falei. Pede perdão, seja humilde de reconhecer que errou, pede perdão e tenta de novo a restabelecer os relacionamentos com perdão, com graça, diante de Deus, e oração é possível. Deus pode fazer milagres quando a gente se coloca nas mãos dele. Amém? Então, que Deus abençoe a palavra dele no seu coração, abençoe a nossa vida, nos abençoe essa semana, que a gente tenha um coração e os lábios cheios de coisas boas, de coisas de Deus, para abençoar nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, e ser canal de bênção para as outras pessoas. Aqui nos Estados Unidos, amanhã é o dia de ações de graças, é o famoso Thanksgiving, quando todo mundo reúne as famílias, um feriado mais importante do que até o Natal para eles, porque fecha tudo mais do que no Natal. Porque nem todo mundo, né? Nem todas as religiões celebram Natal, então muita gente no Natal está aberto. Mas o dia de ações de graça, de ser agradecido, é um dia que para os Estados Unidos. Restaurantes, supermercado, tudo fecha, tudo. E as famílias se reúnem. Então, a semana é um dia muito especial aqui. E eu já acordei hoje lembrando e agradecendo e fazendo minha lista de coisas que eu sou grata a Deus. Tem tanta coisa que eu não sei nem por onde começar para agradecer a Deus, né? Então, que seja esse primeiro exercício da nossa língua, de falar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração